Bom dia, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto, né? Final de mês. A gente vai começar hoje com a aula de português, tá? Módulo 3, capítulo 9, como explicar, tá? Das páginas 58 a 65. Vamos para a página 60, que fala da caixa de Pandora. Então, vamos lá. Zeus estava sentado em seu trono no alto do Monte Olimpo, quando observou que os homens cozinhavam e dançavam ao redor de fogueiras. Seu ódio o fez tremer, o que fez a terra se agitar. Os homens têm que ser punidos por terem aceitado esse poderoso presente de Prometeu, declarou. Zeus sabia exatamente como fazer isso. Ele instruiu Éfesto a esculpir em um bloco de mármore a primeira mulher. Éfesto, um mestre artesão, moldou-a para se parecer com sua linda esposa, a deusa Afrodite. Zeus lhe deu o nome de Pandora. Cada um dos deuses deu a Pandora um presente. Atena, deusa da sabedoria, soprou vida dentro dela. Afrodite, deusa da beleza, vestiu-a com lindas túnicas. Outros deuses deram a Pandora gentileza, paz, generosidade e saúde. Zeus então levou Pandora à terra. Os homens ficaram impressionados com sua beleza. Todos queriam se casar com ela, mas Zeus chamou Epimeteu. Como recompensa por todo o árduo trabalho que você teve criando os animais, quero lhe oferecer esta linda esposa, disse, concedendo-lhe a formosa Pandora. Prometeu alertou Epimeteu diversas vezes de que Zeus armava ciladas e que confiar nele não era seguro. Mas Epimeteu estava tão arrebatado pela beleza da noiva que esqueceu completamente dos conselhos do irmão. Só conseguia pensar em Pandora e os dois se casaram. Como presente de casamento, Zeus deu a Pandora uma caixa cintilante cravejada de pedras preciosas, feita por Éfesto. Aconteça o que acontecer, não abra esta caixa nunca, alertou Zeus. Epimeteu levou Pandora para viver na casa dele, colocou a caixa em um canto e logo se esqueceu dela. Mas a esposa não. Dia após dia, os olhos dela eram atraídos pela caixa. O que tem aí dentro? Vivia perguntando ao marido. Não interessa. Epimeteu respondia. Nós prometemos a Zeus que nunca iríamos abri-la. Pandora ficava cada dia mais curiosa. Ela tentava se afastar da caixa, mas se pegava, criando desculpas para ir àquele canto da casa. Tentou cobrir a caixa com um pano para evitar vê-la, mas não conseguia se controlar e espiava por debaixo dele. Um dia, quando Epimeteu não estava em casa, Pandora postou-se em frente à caixa. Seus dedos acariciaram as pedras brilhantes e ela novamente se perguntou o que haveria ali dentro. O anseio de saber era tão forte que ela não conseguia mais raciocinar direito. Uma espiadinha, disse a si mesma. Vou dar só uma espiadinha, ninguém vai saber. Bem devagar, abriu a tampa da caixa. De lá de dentro voaram coisas horríveis e assustadoras. A inveja, a ganância tomaram conta do ambiente ao redor. O ódio e a dor gritaram em seus ouvidos. A doença, a fome e a pobreza soltaram gemidos e tentaram agarrá-la. A guerra e a morte faziam piruetas no ar. Todos os males possíveis tinham sido liberados no mundo. Zeus sabia que a curiosidade humana faria com que isso acontecesse. O que fiz? Pandora gritou. Em pânico, fechou a tampa com força, deixando apenas a esperança presa dentro da caixa. Como a esperança permaneceu preservada lá dentro, os humanos têm conseguido seguir em frente e sobreviver à maior parte dos problemas e das desgraças que Pandora libertou. A esperança nos permite acreditar que, por pior que as coisas estejam hoje, amanhã poderá ser um dia melhor. Essa, gente, é a história da caixa de Pandora, certo? Eu acho muito interessante. É uma das histórias mais legais aqui do módulo 3, assim. Tem um sentido, a gente consegue acompanhar, é uma história gostosa, tem uma narrativa bacana, né? Então, vamos para a página 63, que diz o seguinte. Zeus observava os seres humanos do alto do Monte Olimpo. O que aconteceu para que ele tremesse de ódio?
Ele ficou com ódio porque os humanos aceitaram o fogo de presente de Prometeu. Então, assinale a alternativa que indica qual material Éfesto utilizou para esculpir a primeira mulher: areia, cimento, mármore ou argila? Mármore. Esse mito explica como surgiram os primeiros males do mundo. Então, que males são esses? A inveja, a ganância, o ódio, a dor, a doença, a fome, a pobreza, a guerra e a morte. Como eles foram espalhados pelo mundo? Eles foram liberados por Pandora ao abrir a caixa. Segundo o texto, a esperança permaneceu presa lá dentro da caixa. O que isso trouxe de bom para a humanidade? Os homens conseguiram seguir em frente e sobreviver à maior parte dos males liberados por Pandora. A esperança leva os humanos a acreditar que as coisas podem melhorar. 5 na página 64. Qual é o tipo de narrador do mito? A caixa de Pandora, narrador observador ou narrador personagem? O narrador desse mito é o narrador observador, certo? Sublinhe no texto um trecho que confirme a sua resposta. Então, a gente vai lá no texto e vai sublinhar a parte que fala sobre isso. Tá? Deixa eu ver aqui, gente. Quando ele fala aqui, ó. Ele, terceira pessoa, lá no terceiro parágrafo. Ele, no caso, os Zeus, instruiu Éfesto a esculpir um bloco de mármore, a primeira mulher. Né? Éfesto, um mestre artesão, moldou para se parecer com a sua linda esposa, a deusa Afrodite. Zeus lhe deu o nome de Pandora, lá no terceiro parágrafo, certo? E aí, 6. Os personagens de um mito podem ser humanos e também não humanos, como os deuses e os semideuses, certo? Então, quem é o principal personagem não humano do texto A Caixa de Pandora? Zeus. Quem é o principal personagem humano do texto? Pandora. Quais são os espaços que aparecem nesse mito, ou seja, de onde a história se passa? Então, no Monte Olimpo, onde Deus estava, a terra onde os homens estavam usando o fogo e a casa de Epimeteu e Pandora, certo? É possível saber o tempo em que aconteceu esse mito? Explique não. Não há um tempo determinado, certo? Mas é possível saber que essa história é antiga. Então, os fatos elencados em um texto formam o enredo, um elemento importante dos textos narrativos. Enumere os fatos a seguir de acordo com o enredo do mito. Então, 1. Zeus pediu a Éfesto para esculpir Pandora. 2. Pandora casou-se com Epimeteu. 3. Zeus deu uma caixa de presente aos recém-casados. 4. Pandora abriu a caixa e soltou os males que havia dentro dela. Releia, página 65. Releia o trecho a seguir. Aconteça o que acontecer, não abra essa caixa nunca, alertou Zeus. Assinale com X a alternativa que explica o sentido do verbo e de enunciação em destaque. Então, o verbo alertou indica que Zeus deu um aviso. Então, você já ouviu a expressão caixa de Pandora? Com base no texto e em sua opinião, o que essa expressão significa? Certo? Então, gente, é assim, a caixa de Pandora, quando a gente fala da caixa de Pandora, refere-se a algum segredo, a algo que não precisa ser revelado, certo? Então, o que é o mito? O mito é um gênero narrativo que tem como objetivo explicar a origem do mundo, de fenômenos naturais da humanidade e apresenta personagens sobrenaturais, como deuses, e ambientes sagrados, como o Monte Olimpo, certo? Meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente tem aula de geografia, tá bom? Beijo!